Senador, do ponto de vista da sociedade, do que nós assistimos também ao longo da última terça-feira em especial, o que representou para o senhor a prisão, mesmo que ali temporária e momentânea, do doutor Sebastião Coelho, do ponto de vista da sociedade? Porque, para nós, mais um tapa na cara de quem é sério. Eu queria ouvi-lo sobre a prisão, naquele momento, do doutor Sebastião Coelho. Senador. A violência contra o Estado Democrático de Direito. Violação de direitos, um advogado. Então, nós não temos a quem recorrer mais senão a Deus. De forma imediata, a OAB teria que correr e ir lá e se posicionar publicamente contra esse arbítrio, essa violência cometida por um magistrado. E ele está ali, não hoje como advogado, mas já foi juiz, foi desembargador. Agora, nós estamos com a Corte do Brasil cheia de advogados que só souberam peticionar, não tem cabeça de juiz, mas são ideológicos. Então, a ideologia pediu a prisão, do nada, do doutor Sebastião. A ideologia e o tiranismo e a tara do poderio pediu a prisão dele, como pediu a prisão do cidadão que falou: que vergonha, hein, ministro? Hoje alguém que estava falando de Alexandre no restaurante chegou no ouvido dele, por algum dos seus seguranças, e mandou prender e abriu um inquérito. Lá em Roma já está mais que provado que foi ele que empurrou, que bateu. Quando fala bateram no filho do ministro, a gente fica pensando que é uma criancinha. Não, é um marmanjo. Então, é a violência do arbítrio. Eles podem tudo. O que fica para nós, para os alunos de direito, Pitoli, quem está estudando direito agora, será que está empolgado? Será que está animado? Mas vocês estão estudando o quê? Para aplicar o quê e aonde? Vocês estão estudando nos livros de Alexandre de Moraes? Nos livros dos outros da corte, que já viveram também de vender livro, e eles vivem de cobrar palestras, para falar sobre o quê agora? De como se destrói uma Constituição, como se destrói valores, como se humilha uma OAB, como se humilha um advogado, como se humilha um cidadão de bem, que não deveria ser julgado nem na primeira instância, que é o caso da Débora, porque Débora não tem crime nem para a primeira instância, já está presa há 2 anos, não podia passar de 81 dias, mas já está há 2 anos sem saber o porquê e tomou uma condenação de mais 14. Ora, na Lava Jato, era a crítica deles em cima do Moro, que Moro segurava as pessoas presas para que elas pudessem delatar. Criticavam a Lava Jato. Hoje as prisões, elas são ad eterno. E ele mente quando diz que os advogados têm acesso aos autos. Então, essa é a síntese em cima do doutor Sebastião ontem, mostrou o descaso, o escárnio que ele faz, que eles tratam os advogados no Brasil. Agora, nós temos nesse homem uma figura a ser copiada. Não exemplo. Minha mãe dizia que os maus servem de exemplo, os bons servem para ser copiados. Aqueles que servem de exemplo estão na Suprema Corte. Mas aqueles que servem para ser copiados é feito o doutor Sebastião, que tem fibra, não se acovarda, é um homem despreendido, sem medo, lutando pelo seu país. Então eu imagino que nesse momento, o que nós estamos sentindo, a gente já sabia tudo que ia acontecer. Esse script estava pronto, essa narrativa estava pronta. Jair, é como Jair Bolsonaro, eu disse, né? É um homem saudável, mas a narrativa dele diz que ele está doente, que ele precisa ficar na UTI, que ele está no final, que ele é um doente terminal, não é politicamente. Eles querem tirar do jogo o maior líder político desse país, Jair Messias Bolsonaro. Eles não têm como contestar o comportamento e as ações de Jair Bolsonaro ao longo do seu governo, dentro de uma pandemia, enfrentando guerra no mundo, como ele se comportou com os brasileiros, a única vez na história em que prefeitura fechou no azul, que governos fecharam no azul, sabe? O povo hoje, tem gente falando que está com saudade de pandemia, porque na pandemia eles comiam. Depois de Jair Bolsonaro, despencou a nossa economia.
As pessoas hoje não têm como comer. Nós somos os maiores produtores de proteína do mundo, está faltando ovo. E o presidente quer saber quem é o pilantra. Será que ele está querendo saber mesmo quem é o pilantra? Que subiu o preço do ovo, que ele disse que a galinha, ele nunca viu galinha pedir aumento. Será que ele nunca viu galinha pedir aumento? Será que ele nunca viu galinha pedir poder? Será? Será? O povo não pode mais beber café no Brasil. Quer dizer, a classe média virou pobre. E o pobre já virou miserável. E esse governo do amor, que também faz parte desse consórcio com o Supremo Tribunal Federal. Tudo é decidido junto. É um coluio. É um coluio. Então, o que nós assistimos esses 2 dias, 3 dias seguidos, assim, foi uma cena dantesca. Não posso falar que é uma ficção, porque eles não têm o status e o tamanho de Steven Spielberg, mas são canastrões interpretando narrativas do que achamos possivelmente, hipoteticamente, absolutamente ridículo o que nós estamos vivendo.